Me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? Os maconheiros! Bom, como é que é? Guerra e Paz, do Ricardo Benzaquem. Eu sempre esqueço o subtítulo. Casa Grande Senzala e a obra de Gilberto Freire nos anos 30. É isso. Bom, de onde que veio isso? De onde que o Ricardo aí resolveu por estudar o Gilberto Freire, né? O livro, deixa eu pegar aqui as referências, como não é um livro, não está digitalizado, mas a primeira edição dele é de 94. E o Gilberto Freire acabou sendo silenciado por muito tempo. Enfim, não por causas vis, né? Mas por um fato simples de que aquele brilhante, genial ensaísta da década de 30 se tornou um perfeito reacionário com o passar do tempo. E a importância da década de 30 é que é onde saem, né, os principais livros dele. E depois ele entra num ocaso, vai defender o tal do lusotropicalismo, que é uma ideologia salazarista, vai ter aí proximidades com a ditadura militar aqui no Brasil. Então tudo isso trouxe, né, um silenciamento para o Gilberto. Acabou sendo silenciado, começou a ser uma obra, um autor, né, muito problemático. E aí, inclusive, então, mesmo essas contribuições da década de 30, são contribuições importantes, também foram deixadas no esquecimento. E o Benzaquem, ele acaba por resgatar isso. Ele não é o primeiro, ele é o primeiro a fazer um trabalho de conjunto. Mas o Roberto da Mata já tinha aquela coisa da bipolaridade, da dualidade entre casa e rua e tal. Os livros do Roberto da Mata já eram inspirados principalmente no Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire. Mas foi importante esse resgate para dizer, para poder ver, poder mostrar, para tentar expor o que não tinha de válido. Isso, ou seja, o processo de redemocratização. O Benzaquem está fazendo a pesquisa dele de doutorado, isso aqui foi o doutorado dele e tal. E aí, nesse período, ele acaba por trazer de novo, refrescar, né, a memória e tal das pessoas e trazer instrumentos analíticos, uma visão interessante sobre a obra do Gilberto Freire na década de 30, principalmente Casa Grande Senzala e os Sobrados e Mucambos. Ele começa destacando ele começa, na verdade, repetindo as mentiras da escola paulista, no caso, não a escola paulista de modo geral, que seria sempre um exagero, né, algumas generalizações, mas o Otaviano em particular, que pegou um trechinho, se eu não me engano é do prefácio, da introdução do Casa Grande Senzala, quando o Gilberto Freire descreve a descida de alguns marinheiros brasileiros no Brooklyn, e como se ele fosse extremamente racista na descrição daquelas pessoas negras. Na verdade, foi um trechinho que o Otaviano pegou para poder dar conta do todo, e logo depois o Freire, ele meio que vai falar, não, mas essa visão é a visão antiga, a visão que eu estou falando é a visão antiga, a gente não pode mais ver dessa maneira, racista no caso ali, como se fosse aqueles marinheiros seres inferiores, a gente não pode ver mais isso. E o básico do Casa Grande Senzala, pelo menos, é esse, né? Se existe uma deformidade, uma perversão sexual, por exemplo, ela está no português, não está no escravo, né? Não é o escravo que perverte a sociedade de um modo geral, por ser burro, por ser inferior e tudo mais, mas é a própria instituição da escravidão que acaba, enfim, por trazer várias coisas ruins para a sociedade, etc. Então ele inverte os termos da proposta. Então esse é o básico do Gilberto Freire, que o Otaviano tenta contar o contrário, né? Recontar a história. Quem resgatou essa polêmica foi o João César de Castro Rocha, um texto antigo dele. Pena que acho que não está digitalizado, não está na internet.
que são artigos, são coisas antigas, né? Era um pouco antes dessa época toda de Google e tal. E aí o João vai colocar como uma rivalidade entre uma escola paulista, uma escola pernambucana, como se fosse nego brigando para poder ter proeminência intelectual, passando inclusive por episódios de desonestidade intelectual, como foi esse caso do Ottaviani. O Benzaquem vai pegar nesse mesmo tema, nesse mesmo trecho do Ottaviani, e vai falar, olha só, não é bem isso e tal, mais ou menos como o João César faz, enfim, com coisas diferentes, não sei até que ponto um leu o outro, se é do mesmo período exato e tal, etc. Mas é por aí, tirando, também, eu acho que, falando do silenciamento de Gilberto Freire, também teve essa coisa de uma vitória, a vitória dos paulistas, né? A vitória do Ottaviani, você vê aí sobre o Gilberto Freire, a vitória do FHC, do Serra sobre o Mauro Maurino, Ivana Bambir, etc. Você tem, inclusive, os intérpretes do Brasil chamada, que o Antônio Cândido diz, né, que é o Gilberto, o Sérgio Buarque e o Caio Prado, eles também estão num eixo aí fora do Rio de Janeiro. Também é uma versão paulista da história de quem são os intérpretes do Brasil, porque ali no mesmo período você tem o Edson Carneiro, você tem o Guerreiro Ramos, você tem o Abdias Nascimento. No Rio de Janeiro você tem, depois da criação do ISEB, etc. Já é um momento também posterior, né? Já no ISEB é um momento um pouquinho posterior, mas tem um certo silenciamento aí de algumas histórias por causa de um triunfo que ainda tem que ser estudado, né, da intelectualidade paulista, mas de qualquer maneira São Paulo é forte, né, economicamente, intelectualmente, eles acabam às vezes pautando o debate. Eu acho que isso que é importante de ver, assim, de um modo geral. Então, o Benzaquem começa com essa história do suposto racismo do Gilberto Freire, que vai mostrar que não é nada disso. Aí vai falar sobre as teses do Lamarckismo, né? Lamarckismo e neolamarquismo e adaptabilidade, ao contrário do Buffon, aquela história antiga, né, das raças dos cavalos e tal, que a raça humana era medida como se fosse uma raça, as raças de cavalo, quanto mais pura melhor, mais desenvolvida. Então quanto mais longe você estava do centro ali, que era o europeu, onde estariam as raças mais puras, mais evoluídas essas raças eram, ou seja, porque mais misturadas. No caso ali, o poligenismo, o monogenismo não altera muitas coisas, né? Enfim, não altera muito esse quadro geral, né? Ou seja, mesmo com Buffon e tal, e com a vitória do monogenismo, ou seja, com uma origem só da humanidade, essas coisas não são alteradas. E aí o lamarquismo entra com a questão da adaptabilidade. Essa coisa da adaptabilidade vai colocar tanto o africano como o português como protagonistas, né? Enfim, e o português como muito moderno, né? Como um excesso de modernidade até. Ele está no oposto do despotismo oriental, né? Da tirania, etc e tal, dessa secção social, tal, da coisa piramidal, da base não dialoga com o topo, porque ele é plástico, né? Ele é plástico, ele viaja o mundo e conversa com várias pessoas e tal, tem vários contatos diferentes. Então o português é bem moderno, e no caso mais moderno até do que o pessoal que depois veio a ser os modernos que a gente ainda conhece hoje, que são os ingleses e tal, né? Americanos, etc. Bom, esse é o básico. Eu acho que tem também uma situação de leitura. Eu vou pegar um trechinho aqui, já estou no segundo capítulo e tal. O primeiro capítulo é aquela coisa do racismo do Freire. O segundo ele já vai colocando os valores do Freire. Mas ele fala o seguinte: da mesma maneira que as distintas influências étnicas e culturais conseguiam combinar-se separadamente no português, a violência, a proximidade sexual, o despotismo e a confraternização familiar parecem também ter condições de conviver lado a lado em um amálgama tenso, mas equilibrado. A amálgama tensa e equilibrada, essa é a coisa da Casa Grande da Senzala, do português, né, despótico, ao mesmo tempo fraternal,
né, a violência e o afago, vamos dizer assim, ou a proximidade sexual, a ambiguidade dessas relações sexuais do início. Enfim, acho que a leitura do Gilberto Freire tem que ser feita muito numa chave. Cara, que eu já estou comentando aqui, o livro do Benzaquem, o livro do Freire, né, a leitura do Freire tem que ser feita muito na chave, tipo do que o Snick, né, que o Snick propõe, né, no Veneno Remédio, quando ele analisa o futebol, né, sempre termos ambíguos, é um veneno, um remédio e tal. Essa convivência na Casa Grande, né, e Senzala, nessa bipolaridade aí, ela foi um veneno, mas também foi um remédio, né, foi onde, enfim, vai também explicar de certa maneira por que acende a ascensão do mulato, assim, do nada, no último capítulo lá de Sobrados e Mucambos. Mas vem dessa longa história de convivência. E também tem que ser visto que esse mundo da Casa Grande de Senzala é o mundo do início da colonização, quando lá o Frei Vicente Salvador vai falar que o português ficava caminhando na beira da praia como se fosse caranguejo e tal. E isso era uma dinâmica bem diferente depois, quando vão ser criadas as companhias de comércio, que vai ter uma racionalização da exploração colonial a partir do Marquês de Pombal, da Ilustração Europeia. Também isso acontece lá com os Bourbons na Espanha e tal. Quando você tem essa racionalização científica já da exploração colonial, aumenta também a exploração e a exploração do homem pelo homem. Quem diz isso, inclusive, é Manuel Bonfim, né? Que é pós essa racionalização, e no caso ele ocupa o Pombal especificamente, se eu não me engano, aceitar no América Latina mais de origem, acho que é nesse livro com certeza, que acaba você tendo essa escravidão bizarra, né, que a gente tem aí como marca. E a escravidão do período anterior, a escravidão do período que, de certa maneira, você vê que você tem um certo heroísmo, né, em toda essa história do Brasil, um heroísmo ainda renascentista, não sei, enfim, mistura com a questão do... Não sei até que ponto o barroco entra nisso, que o barroco é posterior, você tem uma coisa meio renascença ainda. Talvez barroco, porque é o período artístico que vem depois, mas como o mestiço, o mulato já, o que seria o correspondente do Brasil, dos crioulos espanhóis, né, os descendentes dos europeus aqui no Brasil, mas já misturados, já mestiçados, não tão brancos assim. Quando vão fazer aí as entradas e as bandeiras da Raposo Tavares e tal, etc., como é que eles acabam reeditando dentro do Brasil a façanha dos descobrimentos, né? Porque na verdade é isso, o que os caras fizeram aqui entrando terra dentro é uma coisa extraordinária. E no polo oposto você tem Zumbi. Você tem Zumbi também, é uma coisa heróica. Zumbi também era um mestiço também, não era um africano, né? Mas no outro polo, exatamente no outro lugar geográfico, numa outra configuração racial. O Zumbi também muda essa coisa, muda a logística ali da exploração, tenta mudar pelo menos, enfim, ou é um contraponto à logística da exploração colonial. Também numa chave heróica, né? Tanto quanto os bandeirantes foram, né? Em formas diferentes. E a expulsão dos estrangeiros, em especial a expulsão dos franceses. Como diz lá o Capistrano no capítulo de História Colonial, ficou pelo menos por 2 séculos indecidível, né, na história da nossa colonização, se essa colonização ia ser feita pelo português ou pelo francês. Então, Estácio de Sá e tal, o Jerônimo de Albuquerque no Maranhão, são histórias todas heróicas mesmo, né? Diferente de uma exploração de tipo mais racionalista e tal, numa época posterior. Então essa não racionalidade, esse não racionalismo, essa coisa mais barroca, mais mediterrânea, talvez aí com traços, né, do heroísmo da época da renascentista, etc., é o enquadramento geral do Casagrande Senzala. Então, realmente, se você for ler o Casagrande Senzala pensando que ele está, né, como se ele estivesse narrando algo que aconteceu depois,
com a exploração das minas também e tal, que, né, que foi terrível. Do ponto de vista da exploração do homem pelo homem, você vai achar que a Casa Grande de Senzala é um elogio da escravidão. E, enfim, nada mais incorreto se você colocar o livro no contexto, porque, enfim, o Gilberto Freire é cirúrgico em relação ao Nina Rodrigues, por exemplo, outros teóricos da época que colocavam mal no escravo, não na escravidão, essa coisa que eu já falei. O cara tem um trecho da Casa Grande de Senzala que ele fala, o rapaz lá é príncipe, é rei na África, né, veste aqueles trajes de gala, tem o seu reinado e tal. Vem para o Brasil para carregar tigre na cabeça, né, os excrementos. Ou seja, a degradação que a escravidão faz, né, no homem e na sociedade como um todo, né? Então, assim, não tem elogio da escravidão nenhum. Você tem uma certa coisa, às vezes, por vezes, ambígua, né? Porque você tem essa formação de uma cultura híbrida que acaba, né, é quase como se a exploração fosse mais açucarada, mais porosa, que deu espaço pro africano, pro indígena e tudo mais. E a exploração sempre difícil, né? Sempre complicada. Então é isso, a chave do veneno é remédio, a chave da ambiguidade. Né? Ele tentou ver ali numa outra época como ocorreu o início dessa amálgama. Já no Brasil, português, já alguém experimentado em outros continentes, que chega aqui e tal, e essa mistura como ela ocorre aqui no Brasil. E como isso também se entrelaça com um ideal que de certa maneira também o Vargas, né, o varguismo, na época do Vargas, vai adotar para si, que é o ideal, né, da democracia racial. Você vê que o Machado de Assis, ele é homenageado, ele é um dos símbolos da nacionalidade da época do Vargas, porque é um mulato que ascendeu socialmente por méritos próprios e tal. Então o Brasil seria um lugar onde isso, um mulato pobre poderia ascender socialmente. Então também, não só como propaganda do governo, mas também como um ideal que o país buscava alcançar, de se inserir na modernidade que se iniciava no pós-guerra. Isso vai ser objeto de quadros do Di Cavalcanti também, quando vai fazer exposições lá nos Estados Unidos, patrocinado pelo Estado, né? Década de 50, o professor, como é que é o nome dele? O Nicodemo, Tiago Nicodemo, tem uns artigos bem legais sobre essa intelectualidade no estrangeiro, esses ideais, como os da democracia racial, como eles foram vinculados culturalmente e politicamente às cátedras de estudos brasileiros que foram criadas em outras universidades, enfim. É toda uma coisa que faz parte, enfim, e não dá para você ler, né, de uma maneira tão doutrinária, tão fechada, né? Porque aí você vai perder o livro, vai fazer igual o Otaviano, vai excluir, vai chamar o Freire de racista, vai ser talvez pior do que o próprio Freire foi, né? Então é isso. Bom, então você tem o português com essa híbris sexual, que ninguém explica de onde que vem essa híbris sexual, isso é uma loucura. O próprio Benzaquim não consegue explicar, você tem vários modos diferentes de tentar entender isso, né? Mas é uma constatação de fato. Tem a ver com a própria organização da Casa Grande de Senzala, que não era na forma de uma escravidão do tipo clássica, greco-romana, que o escravo era quase um escravo de família, era isso, mas era isso também, mas também era uma escravidão que explorava da maneira mais forte, né? mais injusta até, ou seja, ele era mais e menos do que a escravidão grega. Então você não consegue colocar isso nesse enquadramento, e também distante um pouco da escravidão mais racionalista das planteiras do cara, né, dando uma secção completa, porque os escravos entravam na Casa Grande e a Casa Grande entrava na senzala, né, o senhor de engenho lá, como ele entrava na senzala. Você tem uma troca, uma singularidade dessa formação cultural que o Benzaquim tenta resgatar para poder explicar a suposta híbris sexual portuguesa. Enfim, né? É uma elogio da loucura. Eu não sei, você tem a questão da falta das mulheres brancas e tal, que né, acarretava mesmo que o português acabasse vindo né, e
tendo relações com mulheres, né, de outras origens e tal, blá blá blá. Eu acho que isso é um ponto. É... Agora, tem um ponto que é o seguinte, que quando se fala que o conquistador europeu tem uma voracidade sexual muito maior do que os indígenas e africanos, essa é uma coisa, é um posicionamento do Freire, né? Enfim, é por isso que essa coisa da Ibis adquire tanta importância na análise do Benzaquem. É que ele vai falar o seguinte, Freire vai falar o seguinte, o africano, no caso, o indígena não, nesse caso ele fala do africano especificamente. O africano, ele são sociedades guerreiras. Na África tem culto fálico e tal. Aí fala, as sociedades guerreiras estão preocupadas em fazer a guerra, preocupadas em comer, né, se alimentar para poder continuar guerreando e tal. E não tem um espaço ali no calendário para a reprodução da própria tribo. Então eles abrem esse espaço, fazem os rituais, né? Aí tem um culto fálico, tem um que seja lá. Mas é aquilo ali muito regrado para poder a tribo se reproduzir, e ponto. Ao contrário do português, o português vai ser o quê? O português vai ser o cara que tem um osso do seu lado. Né? O que é o senhor de engenho do Freire? É o cara que tem uma mão feminina, um pé feminino, né? Quase de criança, né? Aquela coisa muito delicada, o pé e a mão delicados, e o membro viril arrogante, né? Que era a coisa que ia mesmo para a batalha, né? O que trabalhava. Então esse cara que ficava, as sociedades com esse nível de ócio, de lazer, tem a possibilidade de imaginar, né, de praticar loucuras, né, sexuais muito maiores do que outras sociedades que não têm esse espaço, não tem espaço para isso. Então acho que a bissexual se explica por esse ponto, né? Enfim, tem toda uma especulação mesmo aí do Benzaquem, mas enfim, não sei se, né? É bom que enche o livro, né? Enche o livro. Mas é legal também que ele vai pegando várias passagens interessantes e tal, blá, blá. Ele vai mostrar, aí vai falar, vai atribuir, tudo ele está tentando explicar a questão sexual. O catolicismo, né? Porque não é o rigor puritano e tal, que no Brasil o catolicismo é mais permissivo, e que tipo de catolicismo foi que aconteceu aqui no Brasil. Por exemplo, vai falar que existe uma espécie de catolicismo da Casagrande Senzala, que foi tipo um franciscanismo. Ele vai fazer um elogio do missionarismo franciscano no Brasil, porque seria mais adaptado às nossas qualidades como povo, né? Eles são mais simples e tal, né? Mais amigos, mais fraternos, sem aquela coisa toda de Roma, da igreja e tal. Então eu elogio disso, sem tanta racionalidade também, intelectualidade, né? Enfim, que a igreja traz, né? E tal. E, ou seja, vai ser quase um anti-jesuíta, no caso aqui o Gilberto Freire. Vai falar que a importância também, o contraponto dessa convivência franciscano-fraternal, que acaba indo para uma união mística que chega, né, essa coisa sexual também. O contraponto disso é o jesuitismo com seu racionalismo, que vai trazer alguma coisa aí de cultura, né, de racional, de espírito consequente, que o Sérgio Buarque do Rádio do Brasil vai falar que não e tal, mas enfim, teve essa semente mesmo. Você vê que o Gilberto Freire secciona duas vertentes diferentes. E também o bandeirantismo e tal, esse espírito mais organizado, mais organizador do paulista, em contraposição ao espírito mais barroco, aí, mais, enfim, um pouco mais confuso, mas um pouco mais amoroso e tal, na época da coisa, a feitiçaria, né? Você vê que Portugal é um Portugal negro, já no século XVI. Acho que teve uma exposição agora em Lisboa, que tem um quadro do século XVI lá de Lisboa, do Porto de Lisboa, e tem muitos negros naquele retrato, naquele quadro. E aí o pessoal falou que era falsificado, não pode ser, ter tanto negro em Portugal assim, já naquela época ainda, etc e tal. Nego não, olha só. Só disse por que a porra do quadro, né, funciona direito e tal, não tem nada a ver com essa coisa de falsificação. Portugal já estava na África há muito tempo, e toda essa coisa da mandinga, da feitiçaria e tal,
é uma tradição africana que já esteve em Portugal antes de vir para o Brasil, né? Então você tem a feitiçaria africana, como ela vai ser feita no Brasil, como ela foi feita em Portugal. Isso se mistura também com o catolicismo e tal. Ele vai falar o seguinte, olha só, essa raiz desse tipo, né, desse catolicismo que se mistura com a feitiçaria, com a bruxaria e tal, que já está em Portugal, essa raiz parece se mostrar igualmente ativa em uma outra característica desse moderado e lascivo catolicismo português, característica de cuja importância boa parte da efetividade dessas técnicas mágicas irá depender. A extrema intimidade nele desenvolvida entre os santos e os seus devotos, uma afinidade que chega às raias da sem cerimônia obscena, visto que alguns santos eram encarregados de embalar o berço das crianças, outros guardavam as terrinas de doce e de melado contra as formigas, e o próprio menino Jesus só faltava engatinhar com os meninos da casa, lambuzar-se de geleia de araçá ou goiaba, brincar com os moleques. Essa intimidade com a santidade, né, com as coisas religiosas, é, né, uma característica bem portuguesa. E tem um vínculo quando você vê o Visões do Paraíso do Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque vai falar, pô, cara, a imaginação, visões do paraíso, tu vê que como tem referência ali a coisas, né, da América Espanhola, que seria um pouco mais racionalista, um pouco mais imaginativo também, que o português ele vai botar até o anjo sem asa, o anjo terrestre, o anjo que anda aqui no meio da gente, como se fosse quase que de carne e osso, né? Você tem isso, é interessante ver, né, porque, enfim, tem uma convergência geracional entre o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque, tem vários diálogos e tal. Então essa coisa racionalista dos jesuítas ajudou, dos jesuítas e paulista, acabou ajudando uma questão de a própria integração da unidade, né, a expansão e integração da integridade nacional. Bom, para fechar essa primeira parte, que é a primeira parte sobre Casagrande Senzala, é o tensionamento, quando ele faz o elogio desse catolicismo, né? Então você tem um tensionamento em relação à ética protestante, né? Quando, sei lá, a Escola Paulista, Roberto Schwartz vai falar, né, do modelo europeu, modelo de capitalismo europeu, que deu certo, ou que teria dado certo, é porque é o modelo puritano, weberiano e tal. E o elogio do Freire é o oposto disso, como uma, né, a parte desse catolicismo místico popular e tal, é misturado, nada a ver com essa viagem aí do Roberto, né, que cria um capitalismo ahistórico, né, e ignora completamente uma teoria que o amigo dele está desenvolvendo, quer dizer, o amigo dele desenvolve da maneira tosca. Eles acabam convergindo, é tão tosco um e outro que acabam convergindo com a Fernando Henrique, mas ignora que o bem-sucedido do capitalismo europeu, ou das metrópoles e tal, do próprio Estados Unidos, foi porque ele superexplorou o trabalho aqui, né? Então não tem nada de santo, né, ou de puro, como se tenta, né, fazer entender. Então você tem esse tensionamento. Já voltando para aí, chegando no Sobrados e Mucambos, os problemas próprios e tal, já é uma outra estrutura. Fica uma estrutura mais urbana, fora da Casagrande Senzala, já é uma outra, aí sim já se muda o enquadramento temporal, né, geohistórico. Eu peguei uma partezinha aqui, mas essa aqui é um trecho do Sobrados e Mucambos, que o Gilberto Freire vai falar o seguinte: grande número de moças raptadas dos sobrados e das casas grandes na segunda metade do século XIX, é um fenômeno ali que ele capta, né, o sequestro de mulheres. Eram moças a quem os pais não consentiam, ou por questões de sangue, ou de situação social, o casamento com homens de sua predileção sexual sentimental. Elas, porém, já não se sujeitando com a doçura de outrora à escolha do marido pela família, fugiam romanticamente que nem as moças das novelas, muitas vezes com homens de situação inferior à sua e até de cor mais escura.
Ou seja, já tem o individualismo moderno, você tem o declínio do patriarcalismo, né? Você tem o triunfo da rua sobre a casa, esse é um termo do Roberto da Mata, com certeza. Mas assim, no contraponto, né, enfim, já lembrando da leitura, quando eu fiz essa leitura do Sobrados e Mucamas, ele mostra as casas mais antigas, que elas tinham uma coisa oriental, essa coisa do orientalismo. No Gilberto Freire, né, nessas duas obras, e eu acho que em especial ficou muito visível no Sobrados e Mucamas, quando ele mostra aquelas janelas que tem aquela rede trançada assim de madeira, né? Aí entra a iluminação, mas a iluminação se difunde, né? Você não tem um foco único. Então essa iluminação que ele fala que é de tipo oriental, ela vai ceder lugar para uma arquitetura com abertura maior para o lado de fora, né? Para a própria rua, o triunfo da rua entra para casa, né? Para a própria casa, porque a casa vai estar atrelada, aberta à rua, né? Vai estar mais porosa em relação à rua, essa iluminação que bate de frente, que ilumina tudo por dentro, ou seja, é a rua lá de fora iluminando dentro. Isso não existia antes. Ele vai falar, inclusive, que morre várias histórias de assombração, que era uma coisa maravilhosa que aconteceu nas ruas, né? Nem nas ruas, às vezes nos caminhos e tal, que tinham aquela luz trêmula, né? Amarelada e tal, antiga, né, mal iluminada, e ali surgiam várias assombrações, várias histórias interessantes e tal. Isso vai sumindo com a iluminação mais moderna mesmo, vai sumindo com o aparecimento dessas casas, com a invenção francesa, né, com os modelos franceses de habitat, vai sumindo com a forma de vestir, as pessoas vão ficando também mais rígidas e tal, de certa maneira, né, mais socialmente enquadradas para poder sobreviver. Então isso é um fato aí da modernidade, desse mundo dos Sobrados e Mucamas, que é um outro mundo, né, bem diferente. E, enfim, é esse ponto, né? Isso é uma constatação de fato, essa coisa do Gilberto Freire ser um ótimo contador de histórias. E ele vai contar, por exemplo, tem a passagem, quando ele fala sobre os jardins, né? Eu acho isso muito interessante, né? Olha só, outra passagem aqui do Sobrados e Mucamas. O jardim da casa brasileira, conservando a tradição do português, foi sempre um jardim sem a rigidez dos franceses ou dos italianos, com um sentido humano, útil, dominando o estético, irregularidades, variados, cheios de improviso. Essa variedade parece ter sido aprendida com os chineses. Sabe-se que foram os portugueses que introduziram na Europa os jardins chineses. Ó, que interessante, eu não sabia não, os jardins chineses foram introduzidos pelos portugueses. Bom, desculpa, eu vou fazer uma interrupção absurda aqui, completamente absurda. Falando aqui da híbris sexual e tal, né, que eu tava falando lá atrás. Tinha a coisa do mouro, né, que eu tô pensando, será que esse jardim era mouro, né, não era nem português, provavelmente era anterior ao próprio Portugal, né, tá pensando nisso. E aí você tinha essa idealização da mulher moura, que é uma mulher morena, e como isso facilitou, ou seja, não é nem de um período anterior à expansão de Portugal no continente africano, né, mas foi a entrada da África na Península Ibérica, ali na Idade Média. Então você vê que uma de longo curso, essa mistura portuguesa, e você tem essa coisa do mulato e tal, já lá atrás idealizado, então foi fácil para o português, né, não se sentir com tantos escrúpulos, ao contrário lá dos Estados Unidos do Norte, né, aquela rapaziada lá do Norte que, né, da Pocahontas e tal, que o inglesão lá, o brancão, casa com a Índia e, enfim, eles matam os filhos, matam todo mundo lá porque não podia ter descendência mestiça, né, uma história, é a referência assim da mestiçagem nos Estados Unidos do Norte, na América, no norte da América, né, e mais provavelmente no norte da América do Norte, para falar a verdade, né, porque no sul ainda é um pouquinho diferente. No sul da América do Norte é uma coisa, no norte da América do Norte é outra. Mas esse ideal puritano, enquanto tal, está no norte da América do Norte.
E esse pessoal aí, essa paulistada, esse pessoal meio maluco aí, querendo dizer que o norte da América do Norte que é o ideal pra gente aqui no sul da América do Sul, né? Enfim. Ou quase no sul, às vezes, né? Porque ele sobe pro Nordeste, que é um pouco mais acima. Pouco importa, né? Enfim, dá pra entender. Então, voltando sobre os jardins, né? Então, a invenção portuguesa na China, que talvez seja mesmo uma invenção morisca, uma invenção árabe, uma invenção muçulmana. Já tem aí a invenção mulata, que chegou na China muito tempo atrás. E muita ingenuidade nos canteiros. Tem muita tá, enfim. Várias plantas cultivadas sem ser por motivo decorativo nenhum. Só por profilaxia da casa contra o mal olhado. Pô, super atual, né? Essas espadas de São Jorge e tal que o pessoal bota. Várias outras coisas, né? Até hoje. Outras plantas se cultivavam no jardim para se fazer remédio caseiro. Chá, suadouro, purgante, refresco, doce de resguardo, alaranjeiro, limoeiro, erva cidreira. Então, o pessoal até que planta boldo, né? Outras simplesmente se deixava crescer pelo sítio, com o mesmo fim higiênico. Tanta irregularidade, vai dizer o Benzaquem, né? Tanta irregularidade e naturalidade, porém dá a impressão de não ter conseguido resistir ao conjunto de modificações que tem sido examinado até o momento. Assim, em um artigo publicado, etc., Gilberto critica a derrubada em um jardim particular de vários sapotizeiros, velhas palmeiras, uma formidável jaqueira, e sobre a pobre terra sangrar estendido a fita métrica, um sistema de canteirinhos geométricos, quase formando jardins como os suíços, ou como os franceses do Loire, ou como os ingleses de Holland House, estilizados, os tufos aparados em cubos, os canteiros em dura simetria, a relva quase sem fim. Esse artificialismo acaba invadindo essa tradição secular dos jardins portugueses e tentando colocar uma ordem ali. Enfim, depois disso aqui tem a questão da retórica, né? Porque então essa coisa da racionalidade, da retórica, como o franciscanismo não tem tanto isso, mas o prestígio da eloquência entre os jesuítas, como isso tem a ver com a questão do homem cordial, da cordialidade brasileira, da erudição vazia, da frase de efeito e tal. Isso, enfim, tem essa intertextualidade aí, né? Essa já é uma híbris da palavra, como se tivesse uma transposição, uma mudança da híbris sexual para uma híbris da palavra, com esse triunfo da racionalidade, esse triunfo do jesuitismo, apesar de que nessa época os jesuítas já estão sendo expulsos aí pela administração portuguesa, pelo Marquês de Pombal, né? Enfim, então, e aí ele tenta, né, falar sobre essa ascensão do bacharel e do mulato, um mulato bacharel. É interessante que é uma coisa meio à parte, porque ele está narrando esses mundos assim, o mundo dos sobrados e mucambos e tal. E do nada, aparece o bacharel que sai na rua, o bacharel mulato, os mulatos, os bacharéis mulatos e tal. Os mulatos não bacharéis, todo mundo saindo na rua assim ao mesmo tempo. É como se fosse uma coisa que não está acontecendo, não está bem explicado na economia geral da obra, né? Mas eu acho que é quase como se serve como um fecho praticamente. Né? Um trechinho, olha só, já da Casagrande Senzala esse trecho, mas que acaba mostrando como é que é esse mulatismo que sai às ruas depois, né? Em outro tempo histórico, associado também à vida da corte para cá. Você tem a pré-história, que é a pré-história, que é a história da crise do Antigo Regime, que é a época do Pombal, a época da Ilustração. Essa época é uma época de crise desse Antigo Regime, dos países que dominavam durante a época do Antigo Regime. Então, essa crise da Ilustração, isso é quase que a culminância disso, é a chegada aqui da corte portuguesa, do Dom João, e como isso aí vai tentando já
transformar em algo mais racional, mais ordenado, esse causa essa misturada toda que foi a nossa colonização. Então esse mulato, essas pessoas que estão saindo na rua, bacharéis já, ou seja, se destacando socialmente nessa época, né, na época aí do Sobrados e Mucambos, que é uma época ampla, né, não século XIX, aquela coisa de ser historiador, delimite temporalmente 20, 30 anos e tal, 10 anos que você vai estudar, não, é uma coisa grande, difícil de ser delimitado, são tempos também que se cruzam, temporalidades que se cruzam. É quase, né, uma história de longa duração, assim, né, uma história que, enfim, ela é uma história muito singular, muito interessante, né. Então, o Gilberto Freire realmente foi uma grande promessa aí que não se desenvolveu todo o seu potencial, mas esses dois livros, pelo menos, são uma coisa de louco, porque esse mundo da Casa Grande Senzala permanece, esse mundo dos Sobrados e dos Mucambos permanece. Eu acho que tem a ver com essa veia poética do Freire, né? Que ele cria esses mundos, né? essas imaginações aí, e como isso acaba se também essa coisa mole, essa coisa do açúcar, tal, do próprio Freire, essa prosa mais doce e tal, mais coloquial, como isso acaba entrando de tal forma na nossa imaginação que ela também se encaixa em outras coisas que a gente vê ainda hoje. Então, como se fosse uma história contínua, quase como se fosse algo fora, né? Ahistórico também, né? Mas você tem esses dois momentos. Ele vai tentar fazer, eu acho que teria que existir a paciência de estudar o Ordem e Progresso, que já é outra coisa, né? Outro momento que pode entrar, eu acredito, né, estudando Ordem e Progresso, pode entrar nas especulações que existem, nos estudos que já existem da própria posicionagem, já chega mais próximo da época atual, chega mais próximo da própria biografia do Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire, na verdade, vai entrar numa com Vargas, né, por causa do prefeito lá de Recife, ou o governador, não lembro, cara, o indicado do Vargas, o Gilberto Freire vai ser preso, o Gilberto Freire vai ser o denista e tal, né? Ele tem uma série de conflitos, ele ainda durante o Estado Novo, numa época que ele não é o cara ainda, né? Essa sumidade intelectual que ele vira na época. O Rubens Aquim que resgata essa coisa da sumidade intelectual, que ficava um monte de baba-ovo puxando o saco do Gilberto Freire para tentar conseguir alguma coisa, algum cargo, né? E aí supostamente bebendo daquele conhecimento infinito, daquela figura santa, sagrada, reverenciável e tal. Então, um pouco antes dessa época, o Gilberto Freire está fazendo política, ele é contra, ele acaba se opondo ao Vargas, acho que até o próprio Lúcio Costa vai acabar dando razão para o Gilberto Freire, enfim, até uma coincidência interessante que o Lúcio Costa vai convergir muito com os militares, mas não tem nada a ver com o que acontece, é só na preservação do patrimônio dos mucambos, não do mucambo que seja um mucambo inabitável, um mucambo que, né, que seja uma coisa ruim de se viver, né, como quase uma favela, mas um mucambo histórico, como habitações populares, como é que o Gilberto Freire queria preservar as características dos mucambos para se construir casas novas, né, e para não mudar essa arquitetura, esse formato, essa história do Recife, né, esse ideal de modernidade do Getúlio Vargas acabaria que passaria por cima disso, como acabou passando aqui no Rio de Janeiro com a construção da Presidente Vargas, que sepultou toda a tradição ali da Praça 11, que vai para, né, enfim, é mais conhecido como o circuito da Pequena África e tal, né, da Cidade Nova, do Estácio e tal, mas a Praça 11 era o grande coração disso tudo, e é o segundo bota abaixo, quando arrancam a Praça Nova do lugar, Praça Nova não, Praça 11 do lugar, para poder construir aquela avenida, que pode ter servido para uma cidade do automóvel, uma cidade moderna, mas em relação à questão comercial, dos edifícios comerciais e tal, até que deu certo, né? Mas a Presidente Vargas é quase um inabitado, né? Um lugar esquisito, né? Demorou muito para começar a ser ocupado aqueles imóveis, naqueles prédios gigantescos. É um projeto muito, né, complicado. O Vargas, às vezes, nessa coisa, ele acabava passando por cima de muita material importante, muita tradição histórica. O Gilberto Freire
desempenhou um papel importante nesse sentido, eu acho, né? Apesar de depois vai se desencaminhar de novo, que ele vai, tipo, vai se desviar total. Uma coisa é você fazer uma oposição ali, fazer a luta específica, outra coisa é você querer virar, né, o oposto daquilo que está acontecendo, uma revolta, talvez. Aí vai pro denismo e tal, aí os descaminhos que o Freire acaba caindo. Bom, enfim, que então são essas pessoas, né? O que o Benzaquem fala aqui de indecisão étnica, essas pessoas que estão na rua são homens de barba loura e cabelo escuro, homens morenos de cabelo louro, ou seja, mestiço com duas cores de pelos. Enfim, né? É isso, é isso. Esse pessoal vai sair na rua igual um louco assim. E vai mostrar, enfim, um outro estado de coisas. O Gilberto Freire tem uma posição muito particular, com o problema do negro, o problema mulato. Do tirado aqui do Roquete Pinto, que fala que não existe negro puro no Brasil, né? E tal. Bom, enfim, de qualquer maneira, isso é uma disputa imensa. É uma disputa teórica imensa, mas esse negro, esse mulato vai triunfar. Como diz aí o livro do Ney Lopes, né, o Rio Negro 50, é toda uma intelectualidade negra, que é claro que não são negros puros, né, africanos e tal, total puros, mas vai triunfar na intelectualidade, assim, chamada alta, né, já foi o Guerreiro Ramos, uma das grandes batalhas assim, mais heróicas intelectuais da década de 50, entre o Guerreiro Ramos e Florestan Fernandes. Um negro, propriamente dito, vamos dizer assim, o outro mulato, né? Ou duas pessoas, né, negras, vão fazer um debate intelectual do mais alto nível, né, na década de 50. O Teatro Experimental do Negro, o Abdias, né, o Guerreiro Abdias, o Edson Carneiro, estudando as religiosidades populares. Até o próprio João do Rio já é um mulato, né, o Lima Barreto. O elogio também das populações, né, sertanejas, que também são mestiças, né, pelo Euclides da Cunha. Ou seja, isso vai só aumentando de tom com o tempo. Então está muito muito junto com a história, assim, de um modo geral, brasileira, e fora desse enquadramento branco aí dos grandes intérpretes, onde estão o próprio Gilberto, o Sérgio e o Caio Prado, de acordo com Antônio Cândido. Bom, enfim, aí você tem exatamente uma alta cultura, que é uma cultura, né, como é que é, jesuíta, uma baixa cultura, mais associada ao franciscanismo, uma sociabilidade fraterna e popular, e etc. Bom, e eu queria fechar, para poder fechar, eu acho que são duas situações. Uma é o Gilberto Freire, se não me engano, nos diários dele. Num livro chamado Ingleses, de 1942. O primeiro texto desse livro, que é chamado Ângulos, às vezes Anjos. Ele vai falar o seguinte, né? A associação entre oralidade e ensaísmo, no inglês, para o Gilberto Freire, faz às vezes de filosofia, né? Como Mr. Jordan fazia prosa, isto é, através de ensaios que são quase todos em voz de conversa e sobre assuntos cotidianos, o que faz com que um ensaísta verdadeiramente inglês nada tenha de doutoral nem mesmo de bacharelesco. Ou seja, essa vertente ensaísta de matriz, né, norte-americana, cria um tipo de intelectual fora desses quadros bacharelescos, também e com uma linguagem muito próxima de uma poética, né? Mais do que de um racionalismo e tal. Você acha que isso, né? E aí o Ribeiro Couto, o Ribeiro Couto é aquela coisa do homem cordial do Sérgio Buarque. João Ribeiro
João Ribeiro vai falar o seguinte, quando ele vai ler pela primeira vez o Gilberto Freire, que ele, né, o Gilberto Freire, é desses escritores que não sabem acabar. O seu livro, com quanto grande, mais de 500 páginas, não conclui. As paredes esboçam uma cúpula que não existe. Convergem para a abóbada que fica incompleta e imaginária. É um livro que nunca acaba, como certos contos folclóricos sem fim. As Mil e Uma Noites, essa coisa do conto. O Benzaquim aqui vai falar do Lukács, da Alma e as Formas, o Adorno falando sobre a forma ensaio, né, alguma coisa sobre Walter Benjamin, aquela coisa bem clichêzona mesmo, mas essa forma conto, né, lá do narrador, do Walter Benjamin, tem a ver com essa, né, você tem um vínculo com a morte, né, e tal, enfim, uma coisa meio louca ali, que tem a ver com essas coisas sobre a morte e tal, e a narração, o narrador é bem legal, mas apesar dessa morte, sempre renasce, né, então a história nunca acaba, né, Mil e Uma Noites e tal. O romance, ele é fechado, né, se tem algo fúnebre ao romance, que já está ali para, ele simplesmente vai acabar, ele vai findar e não vai sobrar mais, você tem que enterrar depois. E o conto, ele é encantado, né? Ele pode até sumir, desaparecer, morrer, o que seja, mas ele reaparece, ele vai sempre estar sendo contado, um caráter sempre aberto, sempre, né? E aí, conta mais, e aí, conta mais, conta mais, conta mais. É uma coisa também que tem a oralidade do conto, você conta para um público, não é igual o romance que você lê, né, de uma maneira fechada, introspectiva né, fazendo interpretativa, né, hermenêutica e tal, né? Não, você está falando para aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem isso, tem aquilo, é uma coisa assim muito mais plural, mais democrática e tal. Pensar que vai fechar para mostrar que tem essa coisa ensaística no Gilberto Freire. E, enfim, então é essencial enquanto forma, né, dos livros dele é isso, não tem nem propriamente uma conclusão. Está sempre em aberto. O Gilberto Freire sempre pode voltar a contar o que ele já tinha contado. O problema é que ele vira um reaça depois, logo depois, e aí não volta mais para contar nada. E a gente que fica aqui tentando refazer essas histórias e recontar essas histórias.